Olá, boa noite. Eu me chamo Arthur Fácil e esse é o painel da V2W. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre a minha pessoa, falando um pouco sobre os meus objetivos tanto de vida quanto profissionais, e eu acho que é uma boa forma de me introduzir. Eu me chamo Arthur Bonifácio, eu sou carioca e eu tenho 25 anos. Eu separei essas 3 imagens porque elas falam muito sobre a minha personalidade. Um dos meus projetos de maior orgulho foi a Agência ZN. Durante a faculdade, nós tocamos esse projeto em períodos, o encerramos em 2018.1. Foi muito triste ter que encerrá-lo, mas tudo na vida é um ciclo, e o ciclo da Agência ZN teve que ser encerrado agora com o fim da faculdade. Deixou boa esse troféu atrás da In-House, o troféu da mostra de publicidade. Eu e mais o resto da minha equipe toda ganhamos esse prêmio, foi muito maravilhoso. O Luiz, que é um membro da equipe de vocês, ele já fez parte da Agência ZN. Isso foi muito bom pra gente. Eu sou ferroviário atualmente, meu pai é ferroviário. Eu sempre gostei muito de trens e sempre fui muito ligado à cultura geek, então essa foto do meio ela diz muito sobre mim. E eu sou apaixonado por Bulldogs, esse é o Spike e a Lola. E eles são os doguinhos mais maravilhosos do universo. Eu tenho alguns objetivos na minha vida, a médio e longo prazo. Eu namoro a Alana há mais ou menos uns 4 anos e meio e eu pretendo casar com ela num futuro não muito distante, construir uma família. Essas pessoas da foto são minha cunhada, minha prima, eu e minha namorada. E eu gostaria de conhecer alguns lugares do mundo. Ano passado eu tive o prazer de ir a Nova York, que era o meu último projeto de viagem. E o meu próximo projeto é conhecer o Taj Mahal na Índia, fazer um tour ali pela Tailândia. E são meus objetivos para minha vida. Os meus objetivos profissionais eu tenho focado principalmente em oportunidades de emprego que eu possa aprender muito e que eu trabalhe num ambiente muito saudável. E quanto a isso, a B2W tem sido uma oportunidade que é exatamente o que eu procuro, porque a médio e longo prazo na minha carreira profissional eu acredito que ela possa agregar muito valor, porque eu de fato pretendo me especializar, porque em mais ou menos uns 25 anos eu gostaria muito de ser professor. Eu tive bons professores e professores não tão bons durante a minha faculdade, e eu gostaria de ser um bom professor para que eu possa estar mandando bons profissionais para o mercado, como uma forma de agradecimento, por assim dizer. Vamos falar um pouco da minha experiência. Eu dividi ela nas minhas experiências profissionais e as minhas experiências acadêmicas. Eu vou começar pelas minhas experiências profissionais. Eu trabalho na Supervia desde que eu tinha mais ou menos 19 anos. Eu fui contratado para 1 ano de estágio, só que no 6º mês do meu estágio surgiu uma vaga de técnico e eles me perguntaram se eu aceitava esse desafio. E eu aceitei esse desafio, comecei a trabalhar como técnico. Mais ou menos uns 8 meses depois, nós compramos um equipamento para fazermos as análises de toda a malha ferroviária, e eu fiquei equilibrando essa minha vida de técnico e de fazer essas análises por mais ou menos uns 7 meses, até que as análises tomaram muito tempo e nós reestruturamos o organograma e eu passei a me dedicar exclusivamente à análise dos dados. Eu faço as análises dos dados com esse trenzinho laranja, ele gera alguns dados para a gente e nós fazemos a análise. Essa análise ela ficou bem conhecida no mundo ferroviário pela qualidade dela, então o metrô contratou os nossos serviços. Nós que na verdade fizemos a liberação da linha 4 para trânsito de passageiros, e após essa liberação nós conseguimos um contrato mais extensivo com o metrô por mais tempo, e tem sido muito proveitoso para a empresa. Eu volto a falar da Agência ZN, que foi, na verdade, que é um orgulho muito grande para mim, e esses projetos sociais que eu trabalhei ao longo da faculdade, que foi o Focinhos de Luz e o Caritas Impulso. O Focinhos de Luz é uma ONG que trata de animais abandonados, e o Caritas Impulso foi um projeto para que nós pudéssemos integrar os refugiados de volta à sociedade brasileira, né? E que foi muito interessante porque eles não se identificavam muito com a bandeira dos refugiados, aquela bandeira laranja com uma cruz preta, porque essa bandeira na verdade reflete os coletes salva-vidas que os refugiados utilizam
mas não é muito comum que refugiados cheguem ao Brasil por meio do mar, então eles não se identificavam muito, foi uma proposta muito interessante de ser dada. Falando agora um pouco dos desafios do e-commerce, eu primeiramente pensado sobre logísticas e roubo de carga e como isso influencia toda a distribuição do e-commerce, mas nós trabalhamos com marketing digital e eu separei todos esses tópicos para falar, então se vocês quiserem eu posso abrir cada uma dessas planilhas, cada um desses slides, trabalhar um pouco sobre todos eles, mas o tempo da apresentação não é tão grande, então eu gostaria de focar, na verdade, mais sobre o principal, só vou passar sobre todos esses desafios que eu encontrei e acredito que são válidos para o próximo ano, que é a experiência do consumidor e como a inteligência artificial vai auxiliar essa compra digital, a evolução dos pick-up points com espécies de lockers espalhados por pontos estratégicos da cidade, a pesquisa por voz, que até 2020 vai ser aproximadamente 50% de toda a pesquisa, o que vai mudar toda a estrutura de SEO que nós temos hoje. A pesquisa por imagens a partir do próprio celular, ou de blogs, ou aplicativos tipo Pinterest, para que você vá direto para a página de compra dos produtos a partir das imagens. E a jornada do consumidor, que é o quanto ele pode influenciar no seu negócio ao longo do tempo e o quanto ele vai gastar com o seu negócio. São, para mim, os principais desafios a serem estudados no ano de 2019 na área do e-commerce. E o que eu escolhi falar foram os aplicativos. Para os aplicativos... faltou de fato ter clicado nos aplicativos. Para os aplicativos, a palavra é fidelização. Na verdade, nós estamos trabalhando com a teoria do balde furado, né? Que se eu não fidelizo os meus clientes, eles continuam comprando, indo embora, e eu adiciono mais clientes, eles compram e param de usar o aplicativo novamente. E tanto o Apps Finder, o Comscore e o Google tratam da mesma forma. A fidelização é a palavra para 2019. O Google, a Comscore e a AppsFlyer, as três tratam da mesma forma sobre o negócio. E o que nós temos é o seguinte: os aplicativos são baixados, adicionados ao celular do usuário, e após a primeira compra, eles têm uma taxa de 30%, 38% de exclusão, de desinstalação do aplicativo após um mês. E embora o e-commerce seja o que tem a menor taxa de desinstalação, ainda assim nós temos um desafio muito grande a ser tratado. E todas as três marcas tratam da mesma forma, que nós precisamos manter, que a fidelização é fundamental, que não adianta eu adicionar novos usuários se eu não fidelizar os que eu já tenho. O remarketing tem que ser utilizado de forma pesada, com novas estratégias, como um aprofundamento maior nas campanhas a partir de GPS por localização e o valor que o seu aplicativo tem para aquele meio. Nós temos que no mercado dos BRICS, principalmente no Brasil, os aplicativos acabam tendo que ser excluídos dos aparelhos dos usuários por falta de espaço. Ele precisa de mais espaço, então ele acaba excluindo. O valor que o seu aplicativo tem, que o marketplace tem, para aquele usuário tem que ser muito grande para ele manter aquele aplicativo. E aí nós podemos falar que o Brasil é um dos maiores desinstaladores de aplicativos do mundo, exatamente como eu tinha falado, por conta de espaço e as estratégias que devem ser abordadas. O remarketing e essa nova estratégia de marketing por geolocalização. E utilizar o valor dos aplicativos a partir do marketplace. Eu agradeço. Todas as informações que eu passei foram embasadas em sites como o Meio e Mensagem, o Think with Google e o Business for Apps. O meu e-mail está no fim da apresentação. Qualquer dúvida, vai ser um prazer. Um abraço.